Ok, vamos lá, gente. Bom dia, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigado pela confiança, tá? Vamos lá. É o seguinte, ó, eu vou dar um panorama geral desse projeto pessoal, entre aspas, que eu estou dando início, tá? Para contextualizar e deixar informado quem quiser acompanhar sobre o que está acontecendo e como que as coisas vão seguir, ok? A ideia é, eu tenho me envolvido cada vez mais com Jesus e com o estudo da Bíblia para compreensão daquilo que ele realmente ensinou, daquilo que ele espera que a gente faça dentro do compromisso que a gente tem, tá? E se tem uma coisa que eu aprendi é que uma das formas mais eficientes de você aprender é você ensinar, né? Depois de 8 anos dando aula, isso ficou muito claro para mim. Então, primeiro ponto é, se você resolver me acompanhar ao longo desses domingos que eu vou estar aqui, você não está tendo aula com um especialista, tá? Eu estou aprendendo e estou colocando aqui aquilo que é a minha percepção também, aquilo que é a minha visão, ok? Mas o foco principal é o quê? Quando eu comecei a estudar os livros da Bíblia, eu me deparei com uma realidade e comecei a perceber que isso era a realidade de outras pessoas também, quando eu comentava que eu estava estudando, que era, cara, como você consegue? Assim, é muito difícil, é complicado, a linguagem ela é muito pesada. Eu começo a estudar, eu começo a ler, começa a me dar sono, entendeu? E realmente isso acontece, né? Eu leio o versículo e aquela mensagem ela não fala comigo, ela não toca meu coração, você entendeu? E muitas vezes isso vai acontecer. Eu passei diversas vezes por esse tipo de experiência e ainda passo, né? Ah, eu já tive momentos aonde eu li a mensagem e ela não tinha significado nenhum para mim, ela não fazia sentido nenhum, não, eu olhava e falava assim, meu Deus, por que que você está me dando essa mensagem? Principalmente quando você abre ela de forma aleatória, procurando uma resposta para alguma coisa, né? Mas já teve momentos também em que eu estava numa situação muito difícil, numa dor muito grande, e a mensagem ela foi muito certeira para aquilo que eu precisava de ouvir, tá? Mas ao longo desse tempo estudando, o que que eu pude perceber? Eu percebi que entender alguns pontos essenciais das histórias que são contadas ali dentro é extremamente importante para te ajudar a entender essa mensagem, para ajudar a assimilar melhor isso à sua vida, você entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que, por exemplo, fala demais, que tem uma língua que não cabe na boca e acaba entregando projetos e coisas da sua vida para as outras pessoas, e às vezes até mesmo pessoas que são da tua família, que você confia, você, por exemplo, precisa estudar um pouco sobre José do Egito, que é uma história que tem início justamente em um processo desse, tá? Então, com base nisso, qual que é a minha intenção? A minha intenção é continuar os meus estudos e continuar me aperfeiçoando naquilo que eu estou aprendendo e divulgar isso, ajudando outras pessoas também a terem essa compreensão. O processo que a gente vai utilizar é um processo de conhecer a base desses livros, tá? Para facilitar justamente o entendimento deles, ok? Então a gente não vai, esses encontros que eu vou fazer aos domingos de manhã, eles não têm o objetivo de se tornar uma pregação, eles não têm o objetivo de se tornar uma missa, seja lá o que for, a gente não vai ficar fazendo leitura de versículo. É um processo para a gente entender as bases de cada livro. Para no momento em que você aí isoladamente for pegar esse livro para estudar, para fazer a sua leitura, para buscar uma mensagem, uma resposta, aquele contexto te ajudar. Então a gente vai tentar entender qual que é o contexto histórico de quando aquela mensagem foi escrito, qual que é o contexto até mesmo geográfico, né? Porque isso entra a questão cultural, o comportamento das pessoas, o que as pessoas viam e esperavam, a mensagem que aquele livro passa,
tá? E a mensagem aplicado também ao nosso dia. Como que a gente, quais são pontos que a gente pode olhar para essa mensagem e ela de uma forma geral também, como que ela vai se aplicar, se assimilar ao que eu estou vivendo no meu dia a dia, ok? A gente não vai necessariamente seguir uma ordem cronológica, porque a ideia não é te transformar num teólogo, não é te transformar num especialista, ok? Eu vou aplicar a ordem de acordo com o que a minha intuição e com o que eu vou sendo orientado para poder fazer, para poder repassar isso, ok? Por exemplo, hoje a gente vai começar por um estudo que eu estava desenvolvendo sobre o livro de Filipenses, tá? E eu escolhi esse livro por quê? Porque esse livro, na verdade, essa carta, né, ela é escrita por Paulo. Paulo que é classificado como o maior dos discípulos que existiu. Né? É até engraçado porque o maior dos discípulos ele vem 30 anos depois que Jesus foi crucificado e subiu aos céus. E aí o contexto de Paulo ele é muito interessante, ele é muito marcante e pelo menos para mim pessoalmente ele é muito motivador, tá? Isso mesmo, José do Egito, tá? Se você tem uma língua que não cabe na boca, vai estudar sobre José do Egito, que realmente é uma senhora de uma lição, você entendeu? Mas assim, ó, voltando então, eu até, quando eu comecei a estudar e eu me envolvi com a história de Paulo, entrando dentro do que está proposto para hoje, quando eu comecei a estudar um pouco sobre a história de Paulo, eu comecei a ficar muito mexido e envolvido com quem foi Paulo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção na trajetória do Paulo foi justamente esse fato de que Paulo ele é um discípulo, ele é classificado, considerado como o maior dos discípulos, e ele não conviveu com Jesus, não fisicamente. Ele não teve ali acompanhando cada evento da vida de Jesus, entendeu? Jesus aparece para ele aproximadamente uns 33 anos depois de que ele é crucificado e que ele sobe aos céus. E aí a primeira coisa quando eu vi essa passagem foi justamente assim, por quê? Por que que Jesus escolhe um indivíduo que no futuro vai ser considerado como o maior dos seus discípulos, tá? Por que que ele escolhe esse cara e ele escolhe isso tanto tempo depois? E aí, assim, na minha visão, o que acontece? Quando você olha para um discípulo, você pode entrar naquele pensamento da seguinte questão. Cara, é muito fácil você, ou é muito, como que eu poderia colocar? Muito, é bem viável, né? Que você, estando do lado do mestre, faça as coisas corretas, né? Que você seja mais assertivo estando do lado do mestre. Quem já deu aula sabe que a coisa não é bem assim, né? Se você, por exemplo, está acompanhando a série The Chosen, ela é bem eficiente em mostrar essa questão do conflito e das dificuldades que existiam com os apóstolos, os discípulos de Jesus. E quando você olha para Paulo, toda a entrega que ele faz da vida dele em nome de Jesus, eu percebo que a primeira mensagem que Jesus quer passar é o seguinte: cara, você só tem que aceitar o compromisso que eu tenho para você. Você não precisa ter convivido comigo fisicamente para aceitar a missão que eu tenho para você e para viver grandes coisas igual Paulo viveu. Essa é, na minha opinião, a primeira mensagem que a gente precisa interpretar de Paulo. E se a gente tiver essa interpretação, a gente vai começar a entender muito das cartas que Paulo escreve a todas as outras igrejas que ele fundou, né? Paulo foi um grande missionário, ele andou por uma região imensa, pegando a Ásia e a Europa, e um pedaço da África também, a fim justamente de divulgar os ensinamentos de Jesus e começar de forma consolidada a estabelecer as igrejas de Jesus. E aí você está falando de uma pessoa que assumiu isso e passou por vários martírios sem necessariamente ter fisicamente convivido com Jesus. Ele recebeu um chamado e ele teve dentro do chamado dele diversos momentos, experiências
que mexeram com ele e que podem justificar, entendeu? Mas ele fica essa mensagem. Então, quando você for ler essas cartas, ter esse background te ajuda a ter essa percepção. Cara, por que esse cara está vivendo tudo isso e ele tem, por exemplo, como característica o otimismo? O otimismo cristão de Paulo, ele é algo extraordinário. Ele é algo que todo cristão tem que conhecer. Por quê? Porque Jesus ele não prometeu para a gente que a nossa vida será livre de aflições. A gente vai sim ter aflições. O que ele prometeu é que se a gente se aproximar dele, se a gente estiver junto com ele, a gente vai ter consolo. Ele vai aliviar o nosso fardo. E quando você olha para a história de Paulo, é exatamente isso que você consegue ver, é isso que você percebe, que Paulo passou por diversas aflições, aflições muito maiores porque ele aceitou Jesus, porque ele quis seguir o propósito que Jesus tinha para ele. No entanto, quando ele rogava a Jesus, ele era consolado. E a gente vai ver alguns versículos na carta dele a Filipenses, onde ele deixa isso muito claro. Tá? Vamos pegar aqui o início para Filipenses. Tá? Para você entender a carta de Paulo aos Filipenses, você precisa primeiro dar um pulinho lá num outro livro chamado Atos dos Apóstolos, tá? Porque lá existe uma passagem relatada por Lucas, aonde ele mostra o background, ele mostra o contexto que dá início à igreja de Filipos. Tá? Então, lá no capítulo 16 de Atos, o que o Lucas vai contar? Ele vai contar que Paulo está em Troade, uma cidade que fica na Ásia, e ele está fazendo as pregações, a divulgação dele, do ministério de Jesus, aonde em uma determinada noite ele recebe um chamado. Né? Ele recebe ali, ele tem uma visão que o Espírito Santo dá para ele, e ele, nessa visão, ele vê um homem da Macedônia, porque a Macedônia que viria depois a ser a Europa, ele tem uma visão de um homem que ora pelo Paulo, que ora por ele e fala para ele: vem até a Macedônia e ajuda-nos. E, obviamente, com o nível de relacionamento e entrega que Paulo tem já naquele momento, já sendo um apóstolo, ele entende que aquilo é um chamado e pega ele e Silas e vão para a Macedônia. Indo para a Macedônia, o primeiro local que eles chegam é a cidade de Filipos. Tá? A cidade de Filipos ela é uma cidade que tem um porto que, para a época, era muito importante. Então, já era de se esperar que no trajeto deles, Filipos fosse uma cidade de entrada para eles para a Macedônia. Tá? Nesse ponto, a gente já fica com uma observação. A obediência de Paulo. É outro ponto extremamente marcante que Paulo possui, tá? Ele é extremamente obediente a Jesus Cristo. A partir do momento que Jesus Cristo fala com ele, e isso seja através de visão, isso seja através do coração, através de escuta, de qualquer forma, Jesus falou com ele, ele é extremamente obediente. E isso é uma reflexão que deve ficar para a gente. Porque muitas das vezes a gente deixa de viver diversos momentos e situações na nossa vida, às vezes a gente deixa de ter sustento, proteção e livramento, porque a gente não escuta o momento em que Jesus está falando com a gente não atende esses chamados. E Paulo vem justamente ser esse exemplo. Tá? Então, esse é um outro ponto que, dentro dessa história, já fica marcante. Paulo é um apóstolo extremamente obediente. Se você for estudar Atos, quando a gente chegar lá no estudo de Atos, você vai ver que Paulo chega até a chamar a atenção de outros apóstolos quando eles cruzam os seus caminhos. Pedro, por exemplo, toma uma chamada muito forte de Paulo em um determinado momento da história. Justamente por quê? Porque Paulo é extremamente obediente. Tá? Então, Paulo vai para a cidade de Filipos. A chegada dele na cidade de Filipos não é nada amigável, tá? Pelo contrário, ele tem um começo na cidade de Filipos extremamente conflitante. Por quê? Ele chega na cidade e logo que ele chega na cidade, ele se depara, tá ele
a gente precisa de ter um certo, só um detalhezinho, que quando isso aqui está lá em Atos dos Apóstolos ainda, está lá no capítulo 16. O que o Lucas fala? Ele fala que quando Paulo chega em Filipos, ele se depara com uma moça que está possuída por um espírito de adivinhação. Ou seja, uma pessoa que tem ali uma capacidade de fazer previsões, de adivinhar, de certo modo, o que vai acontecer no futuro de outras pessoas. A forma como Lucas escreve, ele dá a entender em alguns momentos que ele passou por algumas dessas experiências com Paulo. Então, em alguns momentos você vai entender que está Paulo e Silas, e em outros momentos você vai entender que está Paulo, Silas e Lucas vivendo essa experiência na cidade de Filipos. Tá? Mas o que ele está relatando? Ele relata exatamente isso, tá? Que essa moça, Paulo e os seus companheiros se deparam com essa moça, e essa moça, ela começa a acompanhar eles. Ela fica ali por alguns dias seguindo eles, e ela fica clamando: esses são homens do Senhor, e nos trazem a mensagem da salvação. E depois de alguns dias que essa moça está acompanhando eles, Paulo demonstra um certo incômodo com a presença dela. E o que Paulo faz? Paulo vai até ela e repreende o espírito que possuía ela. Esse espírito de adivinhação que dava essa habilidade para ela, ele repreende esse espírito em nome de Jesus e, sendo um apóstolo e tendo ali os dons que Jesus dava para os seus apóstolos, esse espírito deixa a moça e ela perde essa capacidade. Primeiro ponto é, poxa, cara, mas o Paulo é conhecido como o apóstolo do amor. Aí ele vai repreender uma jovem que não estava fazendo aparentemente algo de mal, né? Porque ela estava reconhecendo a condição deles como mensageiros do Cristo, como homens que deveriam ser escutados, como sendo ali ministros do caminho de Jesus. O que acontece é que Paulo fazia tudo o que ele fazia, mas ele fazia de forma discreta. Ele não causava alarde. E essa jovem, ela fazia isso de uma forma que ela causava muito alarde, ela chamava muito atenção. E isso acabava provavelmente afastando mais as pessoas do que aproximando elas. Tá? E aí Paulo não conseguia passar a mensagem dele. Então ele vai, repreende a moça, expulsa ali o espírito de adivinhação que estava possuindo ela. Ela só acontece, ela tem uma consequência, ela perde essa habilidade. E aí existe um detalhe. Essa moça, essa jovem, ela ganhava dinheiro com isso. Isso era uma profissão para ela. E por trás dela existiam outros senhores que também faziam renda com essa habilidade que ela possuía. E aí é onde começa o conflito desse primeiro encontro que Paulo tem com os filipenses. Porque esses senhores, eles vão até Paulo e Silas, e eles pegam Paulo e Silas e levam aos magistrados, né, que são ali as pessoas que administram aquela cidade, e eles para que eles sejam julgados. E esses senhores, essas pessoas, eles alegam o quê? Que Paulo e Silas, sendo judeus, estão perturbando a ordem e a organização da cidade, a paz da cidade. Vamos lembrar que Filipos é uma cidade da Macedônia, tá? Já está ali na Europa, muito longe de Israel, muito longe do povo hebreu. Então, judeu não quer dizer que não existam judeus ali, mas eles são muito poucos, tá? Eles são poucos. Existem poucos judeus ali. Então, a cultura judaica, ela não é algo tão bem estabelecido ali, não é algo tão comum. E, obviamente, Paulo e Silas, tendo causado esse transtorno financeiro para esses senhores, eles tomaram uma decisão. Os magistrados não hesitam e levam Paulo e Silas presos a uma prisão romana que existia ali. A cidade de Filipos já era um território romano nessa época, e levam Paulo e Silas presos. Nesse momento, a gente tem uma das passagens mais clássicas, conhecidas e marcantes da experiência de Paulo e Silas, que é justamente quando eles estão presos e eles começam a cantar louvores acorrentados dentro de uma cela de uma prisão. E nesse momento acontece um terremoto. Esse terremoto abre todas as celas da prisão e solta todas as correntes.
E nesse momento, após o terremoto, o guarda que olhava ali as celas, ele estava dormindo, ele acorda. E vendo que todas as celas estão abertas e todas as correntes dos presos estão abertas, ele tira a espada dele para cometer suicídio. Por quê? Porque ele era o responsável por impedir que ninguém saísse dali. Se alguém tivesse fugido, ele seria punido com a morte. E aí Paulo fala para ele: se acalma, estamos todos nós aqui, não faça nada. Naquele momento, esse guarda, ele sente quem é Paulo, ele sente o poder de Jesus Cristo que acompanha Paulo. E naquele momento, ele se converte ao cristianismo. E é nesse momento que o relacionamento de Paulo com os filipenses, ele vai começar a se tornar um relacionamento mais estreito. Vitor, por que que isso é importante? Isso é importante porque a gente vai perceber, quando a gente começa a estudar as cartas de Paulo, que o relacionamento dele com os filipenses é um relacionamento mais próximo. Todas as cartas que Paulo escreve, elas sempre têm um teor educacional, elas sempre têm um sermão para aquelas igrejas que ele está orientando. Porém, quando você vai ler a carta de Filipenses, ela tem essa característica, só que ela é muito carregada de amor. Paulo deixa muito claro o amor e o carinho que ele sente por aqueles amigos que ele fez na cidade de Filipos, pela igreja que eles criaram, pelas amizades e pelos relacionamentos que ele criou ali. E esses relacionamentos eles começam exatamente no momento em que Paulo e Silas saem dessa prisão. Tá? Tem uma série de eventos que acontecem, acho que não convém a gente entrar em tantos detalhes assim, mas é para a gente entender esse background do porquê que Paulo tem um relacionamento tão próximo com os filipenses. Tá? E fica justamente essa marca, a obediência de Paulo, o poder que ele carregava com ele, o amor que ele carregava em nome de Jesus Cristo e tudo que ele viveu justamente para levar a palavra, para difundir a igreja de Jesus. Tá? Então eles são presos, tem esse evento que estreita o relacionamento. O que acontece? Dentro de uma visão geral, tá? Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela ocorre primeiro. Ela ocorre quando Paulo tem a primeira prisão dele em Roma, na cidade romana. Tá? Então, essa prisão que a gente viu agora acontece em Filipos, antes dele fundar a igreja. A prisão de quando ele escreve a carta, ele está em Roma, lá na capital. E aí lá ele é preso. Paulo é preso duas vezes em Roma. Em uma ele não é condenado, ele é libertado. A segunda é a que ele é condenado e aí ele vai ser decapitado. Tá? Até tem um filme muito legal, caso você queira conhecer um pouquinho dessa segunda prisão dele, que chama Paulo, o Apóstolo de Deus. Tá? É um que ele é interpretado por um ator que está careca e tal, e assim, é muito, muito, muito marcante a forma como eles apresentam ali. É só um pedaço dessa história, mas ela é bem legal, pode dar uma olhada. Tá? Mas acontece, voltando, a carta de Paulo aos Filipenses ela é escrita quando Paulo é preso pela primeira vez em Roma. Tá? E ela tem uma característica que é o seguinte: Paulo precisa passar as orientações que ele precisa deixar às igrejas, porque as igrejas não funcionam da mesma forma quando ele não está presente nela, né? Porque uma coisa é você ter Paulo, você ter um mestre ali te orientando, te esclarecendo, e outra coisa é quando você está por conta, e aí vem todos os conflitos pessoais, as vaidades, os interesses. Então as igrejas elas sofriam com isso com a ausência de Paulo. Então Paulo enviava as cartas de uma forma de reposicionar as pessoas que cuidavam dessas igrejas. E no caso de Filipenses, Paulo manda notícias também. Porque a igreja de Filipenses, como ela é muito próxima de Paulo, ela se preocupa com a condição dele enquanto ele está preso. A gente precisa lembrar que uma prisão romana ela não é uma prisão como a prisão que a gente conhece hoje em dia.
tá? Ah, mas vamos pensar na pior prisão, vamos pensar lá em Guantánamo. Cara, Guantánamo não chega nem nos pés do que passava um prisioneiro dentro de um cárcere, de uma prisão romana, tá? As prisões romanas, elas eram completamente desumanas, e a prisão, o tipo de prisão que Paulo ficou, era do tipo em que ele ficava acorrentado e que ele tinha que, por exemplo, dormir em pé, porque as correntes não eram afrouxadas nem para que ele pudesse sentar. Os cuidados com os prisioneiros não eram oferecidos por Roma. Roma prendia, mas ela não cuidava dos prisioneiros. Ele só recebia algum tipo de cuidado caso um parente, um conhecido fosse lá levar esse cuidado. E nesse contexto, a igreja de Filipos ela tem um papel muito importante na prisão de Paulo, porque é justamente ela quem vai levar esse suporte, quem vai levar essa ajuda, esse auxílio para Paulo, tá? Até dentro desse ponto existe um momento muito interessante que é citado na carta, que é a presença de Epafrodito, tá? Que é justamente aquele ministro, aquele emissário da igreja filipense que vai para ajudar Paulo e acaba quase morrendo ali em Roma. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas então existe essa característica. Então, quando Paulo manda a primeira carta, ele manda as orientações, mas ele manda também essa mensagem de como que está a condição dele, como que ele está, o que que ele está vivendo e que está tudo bem. E, cara, isso é magnífico. Não pelo que Paulo vive, mas pela posição que ele possui. Eu brinco não, eu converso, por exemplo, aqui na minha casa com a minha esposa, a gente criou toda uma rotina que a gente tem, e, por exemplo, todo dia de manhã, no nosso café da manhã, a gente faz o nosso devocional, a gente tem um livro que a gente lê, a gente faz a nossa leitura da Bíblia, e a gente brinca aqui entre nós que Jesus, quando ele se apresentou para a gente, a primeira coisa que ele começou a fazer, ele começou a tirar alguns direitos que a gente tinha. O primeiro direito que ele tirou foi o direito de reclamar. Porque ele começou a mostrar algumas coisas pra gente, ele começou a mostrar algumas realidades pra gente que a gente simplesmente não tem coragem mais de reclamar dos problemas que a gente vive, entendeu? E quando você vai estudar qualquer uma das cartas de Paulo e você conhece a história dele, como essa, por exemplo, que a gente conhece quando você vai estudar Filipenses, você perde completamente o teu direito de reclamar. Por quê? Olha só a mensagem que Paulo coloca e como que Paulo ele é considerado, ele é conhecido por esse otimismo cristão, né? Ele coloca assim, ó, e essa é uma das passagens mais famosas de Paulo também. A carta de Filipenses ela é cheia desses pontos marcantes que você, quando você vai lendo, você vai olhar e falar assim, cara, eu já escutei isso aqui em algum lugar, eu já vi alguém falando sobre essa mensagem, né? Então ele fala assim, por quê? Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei. Então, o que devo escolher? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário a vós. Ele fala em nome da igreja, da igreja filipense. E tendo esta confiança, sei que permanecerei e continuarei com todos vós para proveito do vosso e alegria da fé, para que vosso regozijo seja mais abundante por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ou seja, ele está deixando bem claro que, embora ele esteja passando por dificuldades, ele esteja passando pelo martírio que ele passa, que tudo vai ficar bem. Que ele vive aquilo em nome de Jesus, que ele vive aquilo para Jesus e que tudo vai ficar bem justamente porque ele vive aquilo para Jesus, que Jesus vai trazer a proteção que ele precisa, que ele sabe que o compromisso dele ainda não acabou, que o ministério dele ainda tem atos a serem desenvolvidos e que em breve eles vão se encontrar. Então isso acaba confortando os amigos que ele tem em Filipos, os amigos da igreja filipense. E aí vem uma outra característica, né, que é o que Paulo fala, que é algo que a gente precisa levar para a nossa vida também, que é a ideia de que tudo coopera. Tudo coopera para quê? Tudo coopera para a obra de Jesus.
tudo coopera para o propósito que ele tem dentro da sua vida, né? Então ele pega em um versículo, ele pega e coloca assim: Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos em falar a palavra, sem temor. Então, assim, você tem duas formas de olhar essa mensagem que Paulo coloca. A primeira forma é a gente olhar isso estritamente para a mensagem de Jesus, tá? Estritamente para a obra que Jesus constrói naquele momento e vem construindo há 2000 anos, né? Ou seja, tudo que acontece coopera para a obra dele. Nesse momento, Paulo está preso, Paulo está encarcerado, está acorrentado, precisa de pessoas que vão lá cuidar e levar suporte para ele. Só que a prisão dele leva a mensagem de Jesus para dentro do palácio romano. Vamos lembrar que nessa época os cristãos são perseguidos por Roma, né? Vamos lembrar que quando Jesus se apresenta para Paulo na estrada de Damasco, Paulo está levando cristãos presos para serem sacrificados em Roma, nas arenas romanas, né? Então, quando Paulo é preso, ele leva a mensagem de Jesus para dentro do, vamos dizer assim, do covil do lobo, para a origem de tudo aquilo que era o mal que ocorria naquele momento. Tá? Então, essa é uma primeira interpretação. E quando a gente traz essa mensagem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, cara, tudo que você viveu coopera para a construção de quem você é. Agora, como que você olha para isso? Você olha para isso de forma positiva, de forma que isso está te edificando, e se você tiver principalmente uma base cristã, fica mais fácil de você ver o quanto essas experiências e essa vivência têm transformado o seu coração. Agora, quando você não olha dessa forma, aí você vai olhar o quê? Só para o martírio. Paulo se desapega do martírio, Paulo se desapega da dificuldade, tá? Só para você ter uma ideia, as condições sanitárias da prisão, das prisões que Paulo ficou, eram assim deploráveis. Era o local onde eles ficavam, hoje seria classificado como literalmente um esgoto. Então, ele simplesmente abre mão de viver o sofrimento dele e glorificar Jesus. Então, quando você olha para Paulo, é aquilo que eu falei agora há pouco. Você acaba meio que perdendo o direito de reclamar das suas dificuldades. Por quê? Porque você passa a olhar e questionar o seguinte: cara, as dificuldades que eu estou vivendo hoje, elas cooperam para a construção de um Vitor melhor, elas cooperam para a construção de um eu maior e melhor, de um coração mais puro, de um coração mais transformado? Então, quando você analisa isso, você acaba olhando o que eu falei, você acaba perdendo meio que esse direito de reclamar dos problemas, porque você começa a entender que eles não estão ali à toa. Hoje, por exemplo, eu olho para todas as experiências que eu vivi e eu penso assim, cara, ainda bem que eu vivi essas experiências, porque foram justamente elas que me despertaram para outras situações, para outras experiências, que me despertaram, que abriram o meu coração, que melhoraram os meus relacionamentos dentro e fora de casa, que me mostraram coisas que eu estava fazendo de errado, que hoje eu preciso transformar e que até mesmo me ajudaram a encontrar o meu propósito, ou na verdade o meu não, o propósito que Cristo tem para comigo e para que eu vim para a Terra. Então, isso é uma mensagem que é extremamente importante a gente aprender a assimilar, tá? Então, continuando nessa visão geral da carta, Paulo, ele traz essa mensagem junto com o agradecimento, os agradecimentos que ele coloca, ele traz essas mensagens de otimismo cristão, ele traz essas mensagens de que tudo coopera para o bem e para a obra de Jesus, tudo coopera para o bem e para o crescimento daquilo que você precisa viver e para o propósito que você precisa desenvolver. Dentro da carta, ele vai voltar a falar sobre Epafrodito e Timóteo. Tá? Timóteo é um outro, vamos dizer assim, aluno de Paulo, tá? A gente pode colocar assim, e que ele segue muito à risca
o que Paulo orientava. Tá? Então você vai ter algumas, quando você vai estudar a vida de Paulo, você vai ter algumas personalidades que vão fazer isso. Então você vai ter Lucas, você vai ter Timóteo, você vai ter Silas, né? Você vai ter o Epafrodito, tá? Que eles acabam tendo uma relação muito próxima com Paulo e seguindo muito à risca o que Paulo orienta, né? Acabam virando discípulos de Paulo também. Então ele fala do Timóteo, ele mostra uma relação muito próxima, como se ele estivesse falando de um filho. É como se Paulo considerasse Timóteo como um filho que trabalha junto com ele, né? Eu tive a experiência de trabalhar junto com meu pai. Eu tenho hoje a experiência de ter o meu filho me ajudando em várias das coisas que eu faço, em vários trabalhos que eu desenvolvo, e é muito bom, é muito satisfatório quando você tem uma pessoa muito próxima e você consegue ter esse envolvimento, esse desenvolvimento, essa parceria, né? Então, quando eu vejo o Paulo falando disso, eu me coloco meio nessa posição, eu falo, cara, é muito bom quando você encontra essa parceria, a pessoa que fala igual a você, a pessoa não que necessariamente pensa igual você, mas a pessoa que carrega mesmos valores e mesmos princípios que você. Então ela vai sempre somar a você, né? Tem uma passagem de Paulo em que ele está conversando com um dos ministros de uma das igrejas e justamente ele pega e fala para um desses ministros, cara, você está no mesmo barco que eu? Então bora, vamos, ajuda a remar. E você encontra nas passagens de Timóteo, Silas, Lucas, justamente esse posicionamento, que é um posicionamento que a gente tem que ter perante o propósito que Jesus tem para nós na nossa vida. Tá? Ele vai falar de Epafrodito. Epafrodito, vamos lembrar, é aquele emissário que sai, que a igreja filipense pega e envia para Roma. Tá? A igreja filipense está mandando cuidados para Paulo. Então, ela está mandando alimento, itens de necessidade básica, o próprio Epafrodito para ajudar e cuidar do Paulo, tanto que muito provavelmente a pessoa que leva a carta de Roma para Filipos, para a igreja filipense, é Epafrodito, tá? E está mandando dinheiro também para custear as necessidades que Paulo possui. Então, Paulo, na carta, ele reconhece todo esse suporte e ele exalta a condição do Epafrodito, porque o Epafrodito ele vai. Só que quando chega lá, ele fica doente. E ele provavelmente, assim, dado o contexto do que ele vive, o cenário, ele provavelmente teve alguma questão, alguma infecção, alguma doença infecciosa, e ele quase morre por conta disso. E Paulo exalta a forma como Epafrodito entregou a vida dele para a obra de Jesus e para ajudar, para levar consolo, suporte para Paulo naquele momento de dificuldade, para levar suporte para Paulo naquele momento de aflição que ele está vivendo. Tá? Então ele exalta isso, informa a igreja filipense que Epafrodito está melhor e que nada de mal vai acontecer a ele, justamente para aliviar essa preocupação, né? São nesses pequenos momentos que você vai percebendo esse relacionamento que Paulo tem com os filipenses e o quanto ele é próximo realmente dos filipenses. É uma relação tão próxima que a gente vai encontrar em alguns momentos, isso mais dentro de um estudo teológico. Por exemplo, Paulo, quando ele vai fundando as igrejas, ele não deixava que nenhuma igreja sustentasse ele. Em várias igrejas, ele, em momentos vagos, trabalha fabricando e vendendo tendas para o seu próprio sustento. Mas quando ele está em Filipos, a igreja filipense sustenta ele para que ele foque mais na obra ministerial dele, no compromisso de difusão do evangelho que ele possui. A tamanha é a proximidade, como Paulo também confiava nas pessoas que existiam ali dentro da igreja filipense. Tá? Paulo vai exaltar dentro da carta a união que essa comunidade tem, e aí essas características ajudam a comprovar isso. Tá? Ele vai passar também uma mensagem sobre o que a gente poderia chamar de legalismo religioso, tá? Porque a igreja filipense ela está passando por diversos conflitos. Como eu te falei, Paulo é uma pessoa, é um apóstolo, o maior apóstolo dentre os 13 que existiram. Então, quando ele está presente, é muito fácil você manter as coisas dentro do eixo, porque ele está ali vivendo e orientando
as pessoas da comunidade. Quando ele se ausenta, a comunidade fica por conta. É meio que assim, você está na sua casa, quando você sai, os seus filhos ficam por conta e a bagunça começa a acontecer. Os conflitos começam a acontecer, porque eles não têm maturidade ainda para se administrarem, né? E aí, o que acontece? Dentro da comunidade, você vai encontrar esses diversos conflitos que vão ocorrendo por questões pessoais, tá? Por vaidade, por egoísmo, orgulho, envolvendo até mesmo questões administrativas da igreja. Tá? Por exemplo, a carta fala de duas mulheres, ele não entra em detalhes, mas fala de duas mulheres ali da comunidade que têm um papel de destaque importante, porque a mulher ela é um elemento muito presente na igreja filipense, e ele fala do conflito dessas duas mulheres e pede para que elas se alinhem, que a obra de Jesus Cristo é muito maior do que o interesse delas, e que qualquer interesse ele pode ser harmonizado quando resolvido dentro do contexto de Cristo. Então ele traz essa mensagem. E uma outra característica é que, embora a igreja filipense ela esteja em Filipos, como eu falei, já é território da Macedônia, longe, mais longe dos hebreus e da cultura judaica, tá? Existem alguns judeus. E existem alguns judeus que fazem parte dessa comunidade. E o judeu, nessa época, ele é muito carregado de todos os ritos e regras do judaísmo. Então, esses judeus, eles começam justamente a questionar a organização da igreja em cima desses ritos. Por exemplo, a circuncisão. Seria necessário para que a salvação em Jesus Cristo acontecesse com quem aceita ele, que o indivíduo fosse circuncisado? Se sim, quando isso deveria acontecer? Né? E aí Paulo traz justamente mensagens sobre isso. Na carta ele fala justamente sobre essa questão de que a gente deve abandonar todo esse legalismo, de que aquilo que realmente importa para Jesus é o quê? O nosso coração. É a forma como a gente entrega o nosso coração. Tanto que lá na frente, quando João vai escrever Apocalipse, ele coloca: estou à porta e bato. E aquele que abrir, a farei morada. Então, ou seja, o que importa para Jesus não é o teu externo, não é, o que exatamente, a forma como exatamente é o teu corpo, mas a forma exatamente como você trata e cuida do teu coração, a forma exatamente como você está fazendo para purificar o teu coração. Até quando eu estava estudando sobre isso, eu lembrei e acabei fazendo uma analogia que para mim ela é bem interessante, porque quando você vai lá atrás na cultura egípcia, você tem a presença de Anubis, né? Anubis é o deus que guarda os portões da morte na cultura egípcia. É aquele que ele é famoso porque ele é um homem com cabeça de chacal, um homem com cabeça de cachorro, né? E ele faz algo que é muito interessante, que ele faz o quê? Quando você morre, você vai se encontrar com ele nas portas do céu, do inferno, né, a divisão ali, e ele vai pegar o teu coração e ele vai colocar numa balança. Se o teu coração for mais pesado do que uma pena, você vai para o inferno. Se ele for mais leve, você vai para o céu. Você vai para o que seria o paraíso dos egípcios. Né? Não estou fazendo pregação para Anubis e para Deus egípcio, ok? Não é isso. Mas o que eu quero é fazer essa analogia com relação a essa questão do coração. Como você carrega o teu coração? Como ficam as impurezas que estão dentro do seu coração? O seu coração é um coração pesado, é um coração amargurado, é um coração que quando as pessoas se deparam com ele, elas se sentem mal. Você é um buraco negro energético que faz mal para as pessoas, que deprime as pessoas? Ou você é aquela pessoa que leva alegria, que leva consolo, você é aquela pessoa que faz bem quando você se faz presente dentro de um ambiente, porque isso é uma das características que mostra a leveza do coração. Então, quando Paulo fala na carta, ele começa a falar exatamente disso. Ó, esquece as regras, esquece os rituais, né? O que importa é o teu coração. Você tem um conjunto de ritos e regras que estão te ajudando a ter um coração mais puro, que estão te ajudando a se tornar um indivíduo melhor, ok, legal, é isso que você tem que fazer. Tá? Agora, a partir do momento que essas regras e esses ritos são somente regras e ritos, isso não transforma você, isso não faz de você um indivíduo melhor, abandona isso, cara, porque não é isso que Jesus está esperando de você.
Então ele deixa essa mensagem por conta desses conflitos que vão acontecendo. Uma outra coisa que Paulo reforça muito dentro da carta Filipense é a referência de Jesus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai seguir, a gente acaba colocando diversos mártires dentro da nossa vida, tá? A gente acaba pegando muitas pessoas como referência e a gente acaba esquecendo que a referência principal é Jesus. E aí Paulo vem e reforça e destaca isso. Olha, vocês precisam se lembrar de Jesus e ser como Jesus. Dentro desse contexto, ele está falando dos conflitos que estão acontecendo com a comunidade. E aí, o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, você quer resolver os conflitos que existem dentro da comunidade? A primeira coisa é, você precisa ser humilde. Mas como humilde? Humilde como Jesus foi. E aí ele vai pegar e ele vai justamente ressaltar, né, essa condição de Jesus. Por que ele fala da humildade de Jesus? Porque vamos lembrar o seguinte, Jesus, ele era Deus entre os homens. Lá na Bíblia, quando Mateus, Marcos vão relatar o nascimento de Jesus, Jesus é apresentado por Gabriel como Emmanuel. Emmanuel, em hebraico, significa Deus entre os homens. Então Jesus era o próprio Deus na forma de um homem entre os homens. No entanto, Jesus ele nunca usou da sua condição de Deus. Ele sempre usou da sua condição de homem. E aí você vai falar assim, tá, mas espera aí, porque e os milagres que Jesus fazia? E tudo o que é divino que ele fez? Jesus, logo ao final da sua trajetória, tem um momento em que ele fala assim: tem de bom ânimo, porque eu venci a vida. O que Jesus está querendo dizer, dentre várias mensagens, mas uma das coisas que Jesus quer dizer para a gente é: veja eu, que me fiz homem, e que vivi uma vida de homem, e consegui vencer a vida. E tudo o que eu fiz, você consegue fazer. Tanto que tem um momento em que ele fala para os discípulos o seguinte: que todo aquele que crer nele conseguirá, terá capacidade de fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Entendeu? Então, Jesus, ele abriu mão da divindade dele para ser um homem e para vencer a vida como um homem. E a principal característica foi justamente o quê? A humildade. Jesus nunca impôs a força. Jesus nunca se sobrepôs pela sua condição de rei, de Messias, de filho direto de Deus, entendeu? Ele sempre se colocou na condição, o quê? Do indivíduo que veio para amar e para salvar a humanidade através do amor, do exemplo do amor que ele tinha por nós. Então, quando você coloca isso à frente para resolver um conflito, e você não vai querer bater de frente com o teu amigo, você entendeu? Mas você vai lá de peito aberto, de coração aberto, entendendo que ele tem as necessidades dele e que vocês precisam entrar em uma harmonia. Se os dois estão com essa base de pensamento, é muito mais fácil você resolver esse conflito. Então, Paulo, ele lembra os filipenses disso, que eles resolvam os seus conflitos tendo como referência a humildade que Jesus tinha, não querendo se vangloriar, não querendo cobrar, não querendo resolver as coisas em cima do orgulho, da vaidade, do egoísmo que cada um carrega ainda dentro dos seus corações. Tá? Paulo lembra os filipenses que ele viveu isso. Ele lembra os filipenses da transformação que Jesus fez na vida dele. Vamos lembrar que Paulo ele era um perseguidor dos cristãos. Eu falei lá no começo, quando Cristo se apresenta a Paulo na estrada de Damasco, Paulo está levando cristãos para serem sacrificados nas arenas romanas. Tá? E Jesus fala para ele, Paulo, por que me persegues? Então, se tem alguém que pode falar de transformação por Cristo, esse alguém é Paulo. Então, ele se coloca como esse exemplo. Várias vezes você vai ver, não só em Filipenses, mas nas outras cartas também, Paulo se colocando como exemplo. E ele faz isso de uma forma muito
desapegada, entendeu? Paulo, porque assim, ele consegue fazer isso porque Paulo, em todo momento, ele coloca Jesus à frente dele, ele deixa muito claro que ele é uma ferramenta de Jesus, então não tem como você considerar que ele está falando isso por orgulho ou por vaidade, mas sim por saber que ele é a ferramenta, e que sendo a ferramenta, ele acaba sendo essa referência, ele se tornou a referência por ter essa consciência, tá? E aí ele vai deixar em um versículo uma mensagem que é a seguinte, ele coloca assim, ó: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em, perdão, que haja em vós, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso você vai encontrar lá no capítulo 2, do versículo 3 ao 8 de Filipenses. Então ele traz exatamente isso. Cara, se Jesus, que era Deus, nunca usou de vaidade, de orgulho para passar a mensagem dele, para construir o propósito que ele veio para construir, a gente muito menos tem esse direito, né? E é aquilo que eu falo. Quando você assume Jesus na sua vida, quando você entende que Jesus realmente é algo que tem que ser vivido, tá? Vou falar por mim. Eu fiz essa escolha. Ó, eu vejo várias pessoas me apresentando um Jesus que não é um Jesus que pode ficar na literatura, não é um Jesus que pode ficar só no estudo, é um Jesus que ele precisa ser vivido, e eu quero viver isso. É por isso que eu estou aqui nesse momento falando sobre isso, porque é algo que eu escolhi para minha vida. Quero viver e quero descobrir se isso é algo verdadeiro, se isso é algo real de verdade, né? Só que quando você adota isso, é aquilo que eu falei, você começa a conhecer mais sobre a história, sobre as ocorrências, e você começa a perder alguns direitos, né? Então, por exemplo, quando você vê Paulo falando, não faça nada por vanglória, mas com humildade na mente, considerando também que os outros são melhores que você, porque Jesus fez desse jeito, porque Jesus foi esse exemplo de humildade, você perde o direito de agir no orgulho também. Você perde o direito, olha só que foda que é, porque você perde o direito de se sentir ofendido por algo que o outro tenha feito. Você perde o direito de se melindrar por causa daquilo que o outro possa ter feito por você. Por quê? Porque quando você vai agir na humildade, mesmo que o outro esteja errando, você vai olhar e falar assim: cara, essa pessoa, ela tá errada, mas eu não tenho o direito de agredir ela por causa disso. Pelo contrário, Jesus me ensina que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 se for necessário, entendeu? Então você vai ter essa característica e ele vai podando os seus direitos com isso. Mas Paulo coloca lá em Filipenses justamente isso, ó, tenha Jesus como a tua referência. Esquece regra, esquece lei, esquece rito, entendeu? A referência é Jesus. Tá? Uma outra característica que a gente vai encontrar é Paulo, ele traz todas essas mensagens, mas ele não traz em tom de cobrança. Ele coloca tudo isso sempre com palavras de amor, ele coloca tudo isso sempre com muito carinho para a comunidade filipense. E aí você vai ver exatamente que é algo muito característico do cristianismo verdadeiro, algo muito característico do cristão que vive Cristo, que é o quê? Educação pelo amor. Paulo está orientando a comunidade cristã da cidade de Filipos através do quê? Através da cobrança, através da imposição, através do apontamento dos erros que eles estão cometendo? Não, ele está fazendo isso através do amor.
Ele está fazendo isso através do carinho e afeição que ele tem para aquela comunidade e que ele sabe que a comunidade tem com ele também. Então é como se fosse aquele pai que precisa orientar o filho e ele não vai orientar o filho batendo, ele não vai orientar o filho colocando de castigo, mas ele vai ter paciência de sentar ao lado do filho e esclarecer para o filho quais são os caminhos que tem que seguir. Ele vai ter paciência de aceitar que o filho vai errar o caminho e vai ter que errar várias vezes até aprender a fazer aquela caminhada. Você acaba tendo essa percepção quando você estuda essa carta que Paulo escreve, a forma como ele escreve isso. Ele põe muito carinho, ele põe muito amor na forma como ele escreve. Tanto que boa parte da carta ela vem nesse tom de agradecimento, de reconhecimento do que eles fazem, e no meio do agradecimento e do reconhecimento, ele vai dando essas pinceladas de orientação. Se isso não for uma demonstração de paciência no processo de educação, eu não sei o que é isso, então, tá? Deixa eu pegar aqui na minha referência aqui. Tá. Então, assim, essa característica que Paulo dá na escrita que ele faz a Filipenses faz com que a carta de Filipenses tenha uma estrutura um pouco diferente, tá? Como assim essa questão de estrutura? Eu lembro que eu falei lá no começo, quando a gente começou, que a ideia aqui não é necessariamente ficar lendo os versículos e fazendo reflexão sobre eles. Não é o propósito desses encontros que eu estou desenvolvendo. O propósito é o quê? É isso aqui, ó. Te contextualizar sobre o cenário daquele momento onde essa carta foi escrita e a mensagem que ela possui, tá? Até eu vou deixar, caso você queira, não, eu quero estudar e aprofundar. Aqui, ó. King James, tá? Bíblia King James, 1611, com o estudo Roma. Ela traz ali uma série de orientações e explicações versículo a versículo, ok? Mas o que acontece? Quando você pega as cartas de Paulo, elas meio que seguem uma estrutura padrão. Graças a essa característica de amor, da forma como ele escreve aos Filipenses, essa carta ela não tem a mesma estrutura das outras cartas. Então, se você pega para estudar, você precisa estudar ela de uma forma um pouco diferente, porque ela não tem exatamente essa característica, tá? Mas vamos lá. Ao final das contas, o que fica como mensagem da carta de Paulo aos Filipenses, tá? E que é aplicado ao nosso dia a dia de hoje, que a gente leva para a nossa vida hoje. Porque embora essa carta seja uma mensagem para os filipenses, ela não pode ficar lá 2000 anos atrás para os filipenses somente. Ela está aqui, ela veio divulgada ao longo desses 2000 anos, porque hoje nós somos os filipenses, hoje nós somos a igreja de Jesus e nós precisamos dessa orientação. Então, o que a gente aplica disso hoje no nosso dia a dia? O que a gente aplica disso hoje na nossa vida? A primeira coisa, o otimismo cristão que Paulo apresenta. Ou seja, encare as dificuldades do seu dia a dia com fé em Jesus Cristo, de que as coisas acontecem porque elas têm um propósito para acontecer. Elas acontecem porque Jesus tem um propósito na sua vida, tá? E vamos lembrar, quando a gente fala que Jesus tem um propósito na sua vida, não é propósito de pregação, não, tá? Não tô falando que a partir do momento que você conheceu Jesus, você tem que sair pregando a palavra, você tem que ir para a igreja, virar pastor, virar evangelista, qualquer coisa assim. Não é isso. É, o primeiro propósito que Jesus tem para a nossa vida é que nós sejamos como Ele, que o nosso coração seja puro como Ele, entendeu? Então, quando Paulo ele vem com esse otimismo, ele vem exatamente te trazendo essa mensagem de, ó, não se aflija pelas dificuldades que você vai viver, elas fazem parte do mundo em que você vive. Jesus foi bem claro, né? A salvação ela não é desse mundo, o paraíso ele não está nesse mundo. Aqui você vai viver aflições, mas se você tiver fé em Jesus Cristo, você vai ser consolado, você vai ser amparado. Tanto que ele coloca aqui uma mensagem, mas eu vou deixar para ler ela no final, justamente sobre como é possível você, em um mundo e em uma vida de dificuldades, encontrar paz em Jesus Cristo. Tá? Então, ele vai trazer essa mensagem que é muito necessária para os dias de hoje, para as dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia. Junto com isso, também fica a mensagem de que a gente não deve questionar os caminhos que Deus traz na nossa vida,
ok? Isso tem uma justificativa e um propósito, e ele coloca isso dentro de um versículo que é muito interessante, porque ele coloca assim, ó: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Está lá no capítulo 2, do versículo 14 e 15. Você já se deparou? Eu vou te dar uma dica. Depois você vai no seu Instagram e você procura um cara chamado Geraldo Rufino, empresário brasileiro, famoso, cristão, e você estuda um pouco sobre a vida dele. Esse cara, ele passou por diversas dificuldades na vida dele. Tá? Ele foi de catador de reciclável a ser o dono hoje da maior empresa que tem no Brasil de reparação de equipamentos para veículos a diesel. Tá? A última vez que eu vi alguma coisa sobre a condição atual dele, só para você ter uma ideia, a empresa dele hoje é avaliada em, se eu não me engano, 800 milhões de reais, alguma coisa assim, e ele se recusou a vender a empresa. Mas o que eu quero trazer do Geraldo? O Geraldo ele tem uma característica muito interessante, que existem algumas pessoas até que definem o Geraldo como sendo uma pessoa irritantemente feliz. Já conheceu uma pessoa assim? Uma pessoa que ela é tão feliz que ela chega a incomodar. Você fica incomodado com a paz que essa pessoa passa, porque essa pessoa passa por dificuldades, essa pessoa passa por aflições, mas ela mantém sempre o bom ânimo, ela mantém sempre a esperança, ela sempre acredita que alguma coisa de bom vai acontecer, que existe um propósito para aquilo, entendeu? É disso o que Paulo está falando. Paulo está pedindo para que você, diante das suas dificuldades, não murmure, não reclame. Não quer dizer que não vai sofrer, mas que você peça forças a Jesus Cristo, que você peça inspiração e sabedoria para saber o que fazer. E que a partir disso, você, sendo atendido, porque lembra que ele falou: pede e obtereis, bate a porta, lhe abrirá. Né? Então, a partir disso, você vai começar a ser, no meio de uma população que só reclama, no meio de uma população que só vive o mal, no meio de uma população que escolhe viver a dor, você vai ser a luz e a orientação, tá? Que vai abrir caminhos, que vai mostrar para as pessoas que é necessário viver uma vida diferente. Eu, particularmente, sou muito grato ao momento em que eu encontrei na minha vida pessoas que assumiram essa posição. Porque eu vivi um momento de muita dor, um momento de muita dificuldade, um momento de muito questionamento. E essas pessoas começaram a apresentar uma realidade aonde eu olhei e falei assim, cara, é possível sim ter uma vida melhor. É possível, diante das dificuldades, é possível, diante do sofrimento que eu vivo, ainda assim ser feliz. E é isso que Paulo está pedindo, que você seja essa luz, que você seja o farol na escuridão, que você seja uma candeia sobre o alqueire iluminando o caminho para as outras pessoas. E o primeiro passo para se fazer isso é: não murmure, não reclame da sua vida. Tenha fé em Jesus Cristo e peça para Ele o suporte que você precisa para ser essa pessoa também, tá? E volto a falar, isso não é uma mensagem de pregação que você tem que sair pregando, tá? Sobre isso. Isso simplesmente é ser uma boa pessoa para aqueles que estão à sua volta, ser uma pessoa de luz para aqueles que cruzam o seu caminho, e não aquele buraco negro energético, aquela pessoa que suga a energia dos outros, que está ali só para reclamar da vida e cansa as outras pessoas de tanto que você reclama. Seja como o Geraldo Rufino que eu falei para vocês, a pessoa que tem um monte de problema na vida e ela fala desses problemas com sorriso. Ela bota um sorriso no rosto, ela fala assim: a sua vida é cheia de pedras, mas as pedras são degraus que vão fazer você subir a sua caminhada. Entendeu? Então, um outro alerta que fica, tá? Dentro da mensagem de Paulo e que é aplicável hoje aos nossos dias, é justamente, vamos lembrar, né, o intuito dos nossos encontros, ele não tem intuito religioso, tá? Vitor, isso aqui é evangélico? Isso que você está fazendo é evangélico? Isso que você está fazendo é católico? É espírita? Não, isso é cristão, tá? Isso é a base de tudo, ok?
A ideia não é seguir nenhuma linha religiosa. A ideia é conhecer mais sobre Jesus Cristo para que a gente se aproxime mais dele, tá? E aí fica, porque na carta Paulo dá o alerta ao legalismo religioso. E fica esse alerta, tá? Para que a gente tome cuidado, porque as escolas religiosas que a gente vai seguir em determinado momento, elas vão impor uma série de regras para a gente, tá? Ah, meu tesouro! Olha só que coisa linda, gente. O nosso milagre que vem aqui acompanhar com a gente um pouco. Mas então o que acontece? Ó, pra gente caminhar, porque o meu tempo, pelo visto, está acabando. Paulo alerta sobre o legalismo religioso. Paulo alerta sobre a religião ser mais importante do que o Cristo. Sobre a religião ser mais importante do que o cristianismo. Sobre as regras serem maiores do que o ensinamento e o exemplo de Jesus. Por isso ele disse: esquece as regras, cuida do teu coração. Tá? Ele deixa um versículo muito interessante também, que ele fala assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante da lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Ou seja, ele está falando dele. Ele era um hebreu, ele era um judeu que seguia todas as regras que o judaísmo impunha. Para as leis judaicas, ele era irrepreensível. Ele era um fariseu. Tá? E aí ele coloca assim: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Jesus Cristo. Ou seja, ele fala que Jesus, quando se apresentou para ele, fez um balanço na vida dele e que inverteu todos os valores dele. Que tudo aquilo que ele achava que era correto, na verdade não era correto. Que o que é correto é a tua entrega, é o teu amor, é a tua capacidade de amar a si, de amar o próximo, de divulgar esse amor, de ser essa referência, tá? Como eu disse, se você tem regras que te ajudam a ser uma pessoa melhor, ok, tudo bem, é necessário. A gente precisa de desenvolver em alguns momentos disciplina, né? A disciplina te leva mais longe do que a motivação vai te levar, mas isso não pode ser a referência. As tuas regras, as tuas leis, elas precisam estar referenciadas a Jesus Cristo. Você precisa cruzar as suas regras e pensar o seguinte: essa regra ela é condizente com o que Jesus ensinou, ela é condizente com o que Jesus espera que eu faça. Tem muita regra religiosa que, por exemplo, ela não pratica e não te incentiva ao amor ao próximo. Tá? Ela te afasta, por exemplo, da caridade. Então essas regras elas precisam ser eliminadas da nossa vida. Tá? Essa é uma mensagem que Paulo deixa para a gente. Então, para a gente poder finalizar, a grande verdade do que Paulo coloca é que a gente precisa entregar o nosso coração para Jesus. Ele precisa estar aberto para Jesus, para a gente viver tudo o que ele tem para a gente poder viver. Mas isso não é fácil. Tá? Não acha que entregar o teu coração para Jesus é algo que vai te trazer só vai te trazer só, vamos dizer assim, o momento, coitado, vai te trazer só alegrias, momentos de felicidade. Não, vai te trazer momentos de transformação, tá? Mas é somente em Jesus, quando a gente entrega o nosso coração para Ele, que a gente vai encontrar o que a gente chama de uma paz que excede o entendimento. Tá? Então, aí, essa foi um panorama geral da carta de Paulo aos Filipenses, aonde ele traz toda essa mensagem, ele traz o otimismo cristão, ele traz essa entrega que ele faz, ele traz a educação através do amor e o quanto é importante a gente entregar o nosso coração para Jesus. Então, quando você for estudar a mensagem de Paulo ali nessa carta, lembra dessas bases, lembra desse contexto, porque isso vai ajudar bastante você a entender os versículos e o que ele está querendo dizer e assimilar isso para o seu dia a dia, ok? Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que ficou aí, tá? Um grande abraço para vocês. Que Jesus acompanhe vocês ao longo dessa semana. Que Ele traga para todos vocês a proteção, o sustento e o livramento, se for necessário. Que Ele acompanhe vocês na jornada, que Ele esteja presente em cada pensamento de vocês, tá? E que cada dificuldade que vocês viverem essa semana, ela seja para transformação do nosso coração. Tá? Que ela seja para a edificação de Cristo dentro do nosso coração. Tudo de bom para vocês.
Grande abraço, até mais.